Ó. Compartilhar. Gente, é uma maravilha esse negócio aqui, viu? Eu tô jogando todas as minhas apresentações pro Google apresentações, porque tem esse negocinho aqui, ó. Aí dá para usar. Mari, que tem folha? Paramos aqui. Ah, o seu áudio tá ligado. Ó, paramos aqui. Aqui, trabalho motor e trabalho resistente. O que é trabalho motor? O que é trabalho resistente? Trabalho motor é o trabalho positivo. Trabalho resistente é o trabalho negativo. Então, lembra que eu estava explicando para vocês? Com relação à aula passada, né? E daí eu pedi para que vocês, deixa eu colocar aqui eu como co-anfitriã, né? Aí fica melhor. Ó, então, gente, esse negócio... Aí. Aqui tá um barulhão. Parece que tá tendo briga. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, o mundo parece que tá acabando aqui, sério. Eu não tô escutando nada. Gente, vocês estão escutando? Não, não dá pra escutar, não. Meu Deus do céu, tá um... Ah, não. Grito Pera. do lado aqui, carro. A senhora tá falando da senhora? Ou... Não, dos vizinhos aqui do lado meu. Estão brigando? Com eles, professora. Sei lá, o negócio tá pegando fogo aqui. Grita, cala a boca pra eles. Não, mas é tipo briga. Sei. Vixe, professora, mostra Chama a pra nós, polícia, professora. Vira pra eles e pede pra eles falarem mais Grava baixo. lá, Vira lá, professora, pra Briga gente com eles lá, ver. professora. Não. Grava pra gente. Professora, grava. 190. Não. Voltando aqui. Então, eu tenho tem o trabalho motor. Então, quando lembrar... Aí ficou... Gente... Trabalho motor. Tá correto aí? Ou não? Não, né? O quê? Ao contrário. Ao contrário. Vira a câmera, professora, pra esquerda. Eu me desconcentrei. Senhor da glória. Bora lá. Pronto. Ficou certo agora? Agora tá ao contrário pro outro lado. Ai, Deus, eu lembre. Peraí. Mas não tá. Deixa em pé, professor. Peraí. Ô Senhor da glória, ô Senhor da glória. Acho que eu vou tirar eu de como coautor aqui. Co-anfitriã. Peraí. Não vou perder tempo. Gente, sabe de uma coisa? Eu vou tirar aqui. Vou tirar Sônia, o vídeo de Sônia. Não vou perder tempo, peraí. Não dá certo, não. Não deu. Tentei 2 minutos, não deu certo. Ó, então, a primeira coisa, eu tenho... O trabalho motor é o trabalho que ele é positivo. Eu vou fazer no próprio slide. Depois eu dou um jeito. Lá. Ó, então, eu tenho o trabalho positivo, ele é chamado de trabalho motor. Então, aqui, esse objeto, quando ele está caindo, ó, perceba, a força-peso está nesse sentido, essa minha bolinha aqui, presta atenção na minha bolinha. A força-peso é para baixo e o deslocamento também para baixo, ó.
Força, peso para baixo. Deslocamento para baixo. Os dois entre si formam um ângulo de 0 graus. Cosseno de 0 vale 1. Então, o trabalho é positivo. É chamado de trabalho motor. Quando o objeto está subindo, quando o objeto está subindo, o deslocamento é para cima e a força é para baixo. Ambos, força e deslocamento, formam um ângulo de 180 graus. 180 graus, cosseno de 180 é igual a -1. Ou seja, quando eu fizer força vezes deslocamento vezes cosseno de 180, o resultado vai dar um trabalho negativo. Trabalho negativo ele é chamado também de trabalho resistente. Motor positivo, resistente negativo, tá? Continuando. Aqui existe uma outra forma de calcular trabalho. Existe uma outra forma de calcular trabalho. Acho que agora eu vou precisar. Entendi. Peraí, gente, só arrumar esse negócio, essa bagaça aqui. Eu não tenho muita paciência. Eu fico assim, sabe, naquela aflição, porque parece que eu tô perdendo tempo. Eu não gosto de perder tempo. Se eu pegar, for calcular, vou interromper aqui que não tem jeito. Vamos lá, tem que arrumar, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Tem que mudar a câmera. Foi? Ó. Vou fazer só o desenho aqui, isso que dá para vocês entenderem, rapidão. Ó. A bagunça parou, gente, graças a Deus. Ó, eu tenho um gráfico. Dá para enxergar meu gráfico? Só falem se dá. Que eu vou prosseguindo sem ficar mexendo no celular para ganhar tempo. Dá para ver. Ó, um gráfico. Aqui é força. E aqui deslocamento. Esse é o meu gráfico. Vou pegar essa área aqui. Vou riscar. Eu tenho essa área aqui. Essa área aqui, como é que eu calculo essa área? Primeiro, essa área, ela é metade de um quadrado. Ó, essa área é metade de um quadrado. Vou colocar aqui. Se isso aqui fosse tudo isso aqui. Primeiro, se isso aqui fosse tudo isso aqui. Peraí. Alaça, paciência. Calma. Vou colocar aqui 5 metros. Saiu de 0 e foi até 10 newtons. Ó, se eu fizer a área desse quadrado aqui, como é que eu faço a área do quadrado? É esse lado vezes esse lado, não é? Vai ficar 10 vezes 5, vai dar 50. Então, seria 50 a área disso aqui. Se eu fizer metade, tudo bem? Falem com a professora se está tudo bem. Se por acaso meu desenho for metade de um quadrado, então eu teria 10 vezes 5, 50 dividido por 2. Ou seja, um triângulo é metade de um quadrado. Então, eu teria base vezes altura dividido por 2. Por isso que você divide por 2. Base vezes altura, quadrado, retângulo. Base vezes altura dividido por 2 é metade de um quadrado ou metade de um retângulo.
E aí eu tenho um triângulo. Só que quem é a base vezes a altura? É força vezes deslocamento. Então, a área do meu triângulo, ou a área do meu quadrado, ou a área do meu retângulo é quem? Trabalho. Porque para eu descobrir o trabalho na força vezes deslocamento, quem que é base vezes a altura? É a força vezes o deslocamento. É 10 vezes 5. Se for para um triângulo, 10 vezes 5 dividido por 2. Se for para um quadrado ou para um retângulo, é 10 vezes 5 dividido por 2. Não. Um retângulo ou um quadrado é 10 vezes 5 só. Deu para entender? Então, às vezes, na maioria das vezes, eles podem te dar um gráfico de força versus deslocamento. Outra coisa, tem um gráfico, olha quem em função de quem. É uma das coisas mais importantes que o aluno não presta atenção. Aqui, força versus deslocamento. Força em função do deslocamento. Então, se eu vou calcular a área disso aqui, é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento é quem? Trabalho. Então, a área do meu gráfico vai me dar quem? Trabalho. E daí eu não coloco se é Newton aqui, metro, Newton vezes metro vai dar quem? Joule. A unidade de trabalho é joule. Deu para entender isso aqui? Se tiver alguma dúvida, falem agora com a professora. Eu acho que eu não entendi direito. Só para a gente colocar em prática, antes de eu ficar falando um monte de força, um monte de coisa, porque senão parece que a gente está viajando na maionese e não está colocando em prática, e o aluno quer ver como que isso funciona no exercício, de que forma que isso é cobrado. Não tem que ser prático também. Ó, peguem lá a página 22. Peguem a página 22. Rapidinho. Pega a página 22. Tem esse exercício aqui, ó, o exercício número 3. Só para a gente colocar em prática, porque uma das coisas que mais é cobrado em trabalho é trabalho com gráfico. Com gráfico. E por que eles gostam de trabalhar com gráfico? Porque aluno não gosta de gráfico, tá? Eu não estou dizendo que é o seu caso, mas a grande maioria não gosta. Pegaram? Peguem ali, acompanhem a professora, por favor. É importante você estar com o livro, é importante você resolver o exercício acompanhando, riscando. Se você for pegar no livro todo riscado, livro é para isso, para você fazer as suas anotações. Pegaram? Todo mundo pegou? O exercício, gente, diz o seguinte: o gráfico representa o valor algébrico da força resultante F, que age sobre uma massa de 5 kg. Ó, então, tem uma massa de 5 kg. O que você vai fazer? Todos os dados do exercício você anota. Risca lá, massa, 5 kg. Beleza, marcou lá, massa 5 kg. Depois ele fala assim, inicialmente em repouso, em função da abscissa X. Mas quem que é X? Professora, não está deslocamento. Mas quem que é X? X está dado em metros. Se é metros, é um deslocamento. Por quê? Porque ele está me dando a unidade de deslocamento. Às vezes pode estar o D, às vezes pode estar o X. Aí ele coloca lá, o trabalho realizado por uma força no deslocamento de X igual a 0, então ele sai do ponto 0 e vai até 4 metros. Então ele deslocou quantos metros? Ele deslocou 4 metros. Aí ele coloca lá, em joules vale. Ó, olha o gráfico. Nesse gráfico eu tenho qual figura? Qual figura que eu tenho? Um triângulo, ó. Que saiu do 0 foi até o 4. 4 o quê? Metros. Aí, ele coloca lá, aqui, 10. E quem que é esse 10? 10 newtons, ou seja, isso aqui é a força. Como é que eu calculo o trabalho?
a área do meu gráfico. Aí eu quero falar a respeito, é como se eu já estivesse adivinhando, professora, não é o meu caso, não é o meu caso. Mas na hora que eu estou fazendo prova, tem muito aluno que tem dificuldade, ele sabe que é um triângulo, mas ele não sabe pegar os dados daqui para colocar, para calcular a área desse triângulo. Primeira coisa, triângulo é base vezes a altura dividido por 2. É assim que eu calculo a área de um triângulo. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Qual é a minha base? Saiu do 0 e foi para o 4. Quantos metros que é a minha base? 4? 4. Se eu mudasse aqui, se eu colocasse assim, 2. Saiu do 2 e foi até o 4. Qual o valor da minha base? Parece uma coisa boba, mas aluno erra. É 2. Eu pego aqui o final menos o inicial. A subtração de 4 menos 2 me dá a base. Então, às vezes, você tem que prestar muito bem atenção, porque às vezes não está do 0 até o 4. Pode estar de 3 até o 4. Então, você olha, você vai pegar esse valor final menos esse valor inicial. Isso aqui é a minha base, é o tamanho da minha base. Mas como ele colocou lá do 0, 4 menos 0, 4. Então, a minha base é 4. Qual é o valor da altura? A mesma coisa, saiu do 0 e foi até o 10. Eu pego o final menos o inicial. A minha altura vale quanto? 10 menos 0, 10. Se a minha altura iniciasse do 3, então eu pegaria 10 menos 3, eu teria aqui de altura quanto? 7. Então, preste atenção nesses intervalos, tá? Vezes 10, vou colocar um pontinho, dividido por 2. Isso dá quanto? 40 dividido por 2? 20. 20. 20 o quê? Joules. Ou seja, 20 joules é o meu trabalho. A própria área aqui, ó, da minha figura é o trabalho. É uma das maneiras que eles mais gostam de cobrar, viu? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ai, pessoal, deixa eu só falar um negócio que eu estou esquecendo. Conteúdo da nossa prova. Pelo amor de Deus, aí vocês espalhem, tá? Quem tem contato com todo mundo, fale com todo mundo. Qual é o conteúdo da nossa prova? Na última prova, o último conteúdo foi lançamento horizontal. Então, nessa prova agora, na nossa prova mensal, eu irei cobrar movimento circular e lançamento oblíquo. São 2 conteúdos da nossa prova. Outra coisa também, pelo amor de Deus, façam a tarefa online. A prova, ela vale 7 pontos. 3 pontos é da tarefa online. Se você deixa de fazer a tarefa online, você perde 3 pontos. Professora, mas eu fiz. Se você já fez, amém, obrigada. Obrigada, eu agradeço. Tarefa online de física qual o capítulo? Peraí que eu já vou te falar. É movimento circular. É porque eu tô com o livro, do livro anterior. Peraí. Movimento circular e lançamento oblíquo. Vou pegar o outro livro. Esse daí tá no livro anterior. Rapidinho. Professora? Já tô voltando, ó. Achei já. Então, já anotem. E outra coisa, não deixa para estudar física um dia antes, tá? Ah, professora, mas eu tô em casa, a prova tá fácil, o colega pode me passar cola.
mas o conhecimento é seu. Então, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Ó, capítulo 5, eu vou cobrar lançamento oblíquo. Lançamento horizontal, eu já cobrei na prova anterior. Capítulo 5, só que eu vou cobrar somente lançamento oblíquo. E o conteúdo que a gente terminou a aula passada. Capítulo 6. Ó, capítulo 6, movimento circular. São os dois conteúdos da nossa prova, lançamento oblíquo e movimento circular. Façam a tarefa online, que, como eu já te disse, ela já serve para você estudar para a prova. Pegue as atividades propostas, faça primeiro no seu caderno, depois você vai para a tarefa online. Porque a tarefa online é as atividades propostas. Além de você já estará estudando para a prova, você já estará garantindo 3 pontos. Tem gente que deixa sem fazer. Tem que fazer a tarefa, porque física tem que exercitar, tá? Física, matemática, todas as áreas de exatas tem que exercitar. Pronto. Fala, Ruth. Para contar. Não entendi. Quantos pontos da tarefa online tem que acertar, pelo menos? 50%. Você acertou 50%, você já tem os seus 3 pontos. Tá? 50%. Ai, professora, eles colocam assim, eles mesclam. As primeiras atividades, gente, elas são bem fáceis. Tem algumas que são mais complicadas. Então, você pode acertar 50% e você já tem os seus 3 pontos. Eu não vou colocar 60, 80, porque isso é física, né, gente? Eu não posso ser hipócrita. Vamos continuar? Ó, eu vou deixar as outras forças, que tem força elástica, força-peso, para poder... Força-peso vocês já entenderam, que é só substituir massa vezes aceleração da gravidade. Só vou colocar mais um pouquinho em prática, para a gente não ficar tanto só no blá, 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 blá. Peguem lá o exercício 2 agora. Olha o exercício 2. E já vou apagar aqui. Vocês estão cansados? Estou percebendo que vocês estão cansados hoje. É uma impressão minha. Ó, pega o exercício 2. A professora vai ler o exercício 2. Acompanha comigo. O Cristo Redentor, localizado no Corcovado, encontra-se a 710 metros. O que você vai fazer? Risca aí, 710 metros. E pesa. Ai! Ó, pelo amor de Deus, tira esse pesa aí, tá errado. Coloca aí, ó, risca, tá errado. Coloca com massa igual 1.140 toneladas. Não é peso, gente, isso é massa. Tá? Tá errado o livro. Corrija aí, por gentileza. 2. 710 metros. E massa igual a 1.140 toneladas. Ou seja, 1 quilograma vai ficar quanto? 1.140 vezes. Aí, deixa eu tocar. 10 ao cubo, quilogramas. Só um pouquinho, gente, deixa eu desligar. 10 ao cubo. Fala. Por que 10 ao cubo? Porque a toneladas, uma tonelada tem 1.000 quilos, tá? E ele colocou em toneladas. Ai, gente, que ódio. É porque eu deixei o celular ligado, na outra aula deu problema, e daí os alunos estavam me ligando para falar quem estava presente. Ó, tudo bem até aqui? Continuando, ele fala assim, aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, G
Com vontade de espirrar. 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, é correto afirmar que o trabalho total realizado para levar todo o material que compõe a estátua até o topo do corcovado foi de, no mínimo, ou seja, ele quer saber, ele quer que você determine qual é o... Peraí. Só não vou jogar... Não. Longe de mim. Ele pede para você calcular o trabalho. Ele deu a massa, deu a aceleração da gravidade e deu esse deslocamento aqui. Por que eu sei que é deslocamento, professora? Porque está dado em metros. O que eu tenho que pensar? Trabalho. Vou puxar mais para lá. Trabalho é força vezes deslocamento. Por acaso, ele deu algum ângulo? Ele deu? Não? Ele não deu o ângulo. Se então ele não deu... fala, Ruth. Quer dizer que o ângulo é 0? Significa que o cosseno é igual a 0. Ou seja, isso aqui vale 1. Então, eu posso cortar isso aqui. Vou até tirar. Então, eu só vou usar o quê? Força vezes deslocamento. Que força que é essa? É a força peso. Por que é a força peso? Porque ele deu a massa e deu a aceleração da gravidade. Como é que eu calculo força-peso? Vou tirar aqui. Como é que eu calculo força-peso? Massa vezes aceleração da gravidade? Força... Não. Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade vezes o deslocamento. Força-peso, massa vezes aceleração da gravidade. Qual que é a massa? 1140 vezes 10 ao cubo, porque eu estou tirando de quilogramas, de toneladas para quilogramas, vezes 10, vezes o deslocamento que foi de 710. Por gentileza, vê se vocês acordem, calculem aí rapidão. Todo mundo calculando. Eu quero saber quanto que dá esse negócio aqui. Todo mundo calculando. Vou perguntar para alguém aqui. Vou sortear alguém, deve ter que falar o valor, para participar junto comigo, senão a professora fica falando sozinha. Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu? Calcularam? Primeiro! Cadê o meu primeiro ano? Cadê o meu primeiro ano? Quanto que deu aqui, pessoal? O resultado deu quanto? Deu a letra E? 8.000. Deixa eu pegar o pretinho. Do 10 ao cubo igual a 994,000. Ó. Não deu exatamente o que está no livro. Olha para você ver, eu tenho 3 zeros a mais. Você fazendo a conta vai dar 3 zeros a mais. Por quê? No livro a unidade é quilojoule. Quilo, gente, também é 1000. Então ele tira esses 3 zeros aqui, que equivale a 1000, e transforma esses 3 zeros em quilo. Eu sei que a trabalho é joule, mas 3 zeros, equivale a 1000 e eu chamo de quilo. Joules. Tá? Entendido? Alguma dúvida?
Alguma dúvida? Que eu vou lá para o exercício 4, para a gente resolver. Depois eu retomo o exercício 1, que o exercício 1 não tem muita coisa a ver com trabalho, não, mas eu vou resolver. Vai matar uma curiosidade e isso pode te auxiliar lá na frente, tá? Tudo bem? Posso prosseguir? Oiê! Vocês estão desanimando. Professora. Fala, Thiago. Fala, Ruth. Pode ir, professora. Tá, Eu falei que pode também. tá. Exercício 4. No exercício 4, ele fala o seguinte. A pesca é um dos lazeres mais procurados. Apetrechos e equipamentos utilizados devem ser da melhor qualidade. O fio para a pesca é um exemplo. Ele deve resistir à força que o peixe faz para tentar permanecer na água e também ao peso do peixe. Supondo que o peixe seja retirado perpendicularmente. O peixe, qual que é o deslocamento do peixe? Vou até desenhar aqui. Eu tenho a água, que é a minha superfície. Eu tenho a água. E o peixe perpendicular, gente, significa que como a superfície da água forma um ângulo de 90 graus. O peixe foi puxado para cima. Ou seja, o deslocamento do peixe é para cima. Para onde que está a força? Para onde? Para onde que está a força? A força atuando aqui é a força peso. A força é para baixo. Que força que é essa? É a força com que a Terra puxa esse peixe para o seu centro. Isso significa força-peso. Ou seja, aqui eu tenho um trabalho motor ou um trabalho resistente? Pergunto. Resistente por quê, Ruth? Porque a força da gravidade está puxando para baixo. Porque quando eu juntar aqui, deslocamento e força, vai me dar um ângulo de quantos graus? 180. Cosseno de 180, ele é -1. Então, isso aqui vai me dar um trabalho que é o quê? Negativo. Por quê? Força está para baixo e deslocamento para cima. Peraí, vou colocar bonitinho. Força para baixo e deslocamento para cima. Quando eu junto essas duas peças aqui, me dá um ângulo de quantos graus? 180. Quando força e deslocamento estão no mesmo sentido, eles são paralelos, formam um ângulo de 0 graus. Quando força e deslocamento estão em sentidos opostos, assim fica melhor, força e deslocamento estão em sentidos opostos, eles formam um ângulo de 180 graus. Força e deslocamento estão no mesmo sentido, formam um ângulo de 0 graus. Aqui, 0 graus, trabalho positivo, porque cosseno de 0 é igual a 1. 180 graus vai ser um trabalho que negativo, porque cosseno de 180 graus é igual a quanto? A -1. Aqui, no mesmo sentido, trabalho motor que é positivo. Sentidos opostos, trabalho resistente, porque o trabalho vai ser negativo. Lá, no exemplo, eu tenho sentidos opostos. Então, meu trabalho ele é resistente porque ele é negativo. Não sei o que ele está perguntando, mas eu já tenho essa informação. Tá vendo o tanto de analogia que eu fiz? Aí, terminando a conversa, ele fala assim, perpendicularmente em relação à superfície da água com a força constante. O trabalho será, letra A, o trabalho será resistente considerando
a força peso do peixe? É verdade ou é mentira? Mentira, porque a força-peso não é da gravidade? É verdade. Porque força-peso é a mesma coisa que força gravitacional. Tem muita gente, e aí eu quero esclarecer para vocês, que pensa que força-peso é uma coisa e força gravitacional é outra coisa. Não, é a mesma coisa. Força-peso é a maneira resumida de escrever força gravitacional. Então, quando ele fala força-peso, é a mesma coisa que força gravitacional. Força-peso sempre puxa para onde? Para o centro da Terra. Porque força-peso é uma força atrativa. Força gravitacional, força atrativa. Deu para entender ou não? Por que é a mesma coisa? Sim, Ruth? Hein, Ruth? Deu para entender? Hein, minha linda? Sim, professora. Aí, então, a resposta correta é a letra A, de cara. Então, será uma força resistente? Não. Será um trabalho resistente, porque é um trabalho negativo, considerando a força-peso do peixe. Porque a força-peso, ó, o peixe, a força-peso do peixe para baixo e o deslocamento para cima, porque a pessoa puxou o peixe para cima. Aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, ou seja, trabalho resistente, verdadeira. Então, a alternativa A está correta. Aí, só vou encerrar. Ai, já? Depois eu resolvo essa 1, que não tem muito a ver. E na próxima aula, gente, eu trabalho força elástica com vocês para trabalhar trabalho quando eu tenho no exercício força elástica. E não esqueça, na hora que eu tiver terminar esse conteúdo, de fazer esse exercício aqui com vocês, ó, esses 5, ó. Você fala, professora, lembra? Só falou que era para lembrar, para fazer esse exercício 5, que é esse gráfico bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Por gentileza. Porque é um exercício que eu acho muito bom e vale a pena a gente discutir ele. Ó, beijo. Bom final de semana. Aproveitem, estudem, façam a tarefa. Não deixam acumular. O que é para fazer hoje, façam hoje, tá? E ó, um abração para vocês, um beijo bem grande no coração de vocês. Ah, muito obrigada por vocês fazerem a professora evoluir, viu? Porque é graças a vocês que minha aula melhorou. Obrigada, obrigada, obrigada. Não esqueço de vocês, ó. Beijão, tchau. Tchau, obrigada. Bom almoço aí, né? Tchau, professor. Tchau. Obrigada. Eu que Tchau, agradeço. professora. Tchau, 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 meus lindos.